Olá, alunos. Hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo de Karl Marx, né? E Karl Marx, ele, na verdade, categoricamente não é um sociólogo, é um economista, mas contribuiu muito para a sociologia. E hoje nós vamos ver alguns conceitos básicos de Marx, né? Marx nasceu em 1818, morre em 1883, então Marx é um pensador do século XIX, né? Desenvolveu a sua teoria, né, que fica conhecida posteriormente como marxismo, e ele foi um crítico da sua época, consequentemente ele criticou a filosofia da sua época, e essa crítica ficou conhecida como a ideia de materialismo histórico ou o materialismo dialético, né? Hoje nós vamos compreender como se desenvolveu essa crítica, né? E alguns conceitos básicos do que nós vamos chamar de marxismo. Por exemplo, o materialismo histórico, ele entende os processos de mudança social, que esses processos de mudança social são movidos pela realidade material dos indivíduos, ou seja, as mudanças sociais que passam no decorrer da história, né, de uma sociedade, não são determinadas por ideias e valores. Na verdade, essas mudanças são influenciadas pela realidade material. Sendo assim, né, já podemos começar entendendo a seguinte ordem social em Marx, que é a ideia de superestrutura e de infraestrutura. Ou seja, o que seria a superestrutura? Em Marx, essa superestrutura ela pode ser vista como um exemplo para, vamos dizer assim, para as questões políticas, jurídicas, ideológicas, religiosas, ou seja, como se constitui, né, o pensamento, a ordem, vamos dizer assim, ideológica e política de uma sociedade, enquanto que a infraestrutura pode ser vista como a base ou as condições econômicas presentes na sociedade. A exemplo, por exemplo, de como se organiza a questão econômica, a economia, a agricultura, o comércio, o serviço, etc. Ou seja, essa base de produção das sociedades. Ou seja, nós vamos começar tentando entender aqui um conceito muito claro, definido, que é a base, né, do pensamento marxista, que é a ideia do trabalho. Como se desenvolve a sociedade, né, como se desenvolve o trabalho. Ou seja, o trabalho em Marx é a base da sociedade, que pode ser vista como uma forma em que o ser humano transforma a natureza para suprir, né, suas necessidades. Ou seja, a gente entende, Marx vai entender, né, que esse trabalho ele passa por uma categoria, vamos dizer assim, de compreensão do que se chamaria de modos de produção. Mas o que são esses modos de produção? Nada mais do que a soma das forças produtivas, que pode ser vista como a ideia da matéria-primas, instrumentos de produção do trabalho e o próprio trabalho humano, e também o que nós vamos entender em Marx como relações de produção, que na verdade é sempre um processo social, ou seja, pode ser entendido como as relações de produção, ou seja, as pessoas se relacionam, né, convivem entre si, e isso Marx vai entender são as relações de produção. E a soma das relações de produção com as forças produtivas, né, Marx vai chamar isso de modo de produção. Bom, no processo histórico, Marx vai dividir vamos dizer assim, essas fases da evolução da história da humanidade, ou seja, dos modos de produção. Ele começa entendendo, ele começa assim, compreendendo que, desde o princípio, que ele vai chamar de comunismo primitivo, né, ou seja, modo de produção primitivo, a exemplo de uma sociedade tribal, né? Ela não tem exatamente um Estado, mas ela se organiza de uma forma que a sua produção, né, atende às necessidades de toda a sociedade ou de toda a comunidade ali tribal. Um segundo modo, já está mais avançado, ou seja, uma evolução da história, é o modo de produção escravista, né, que nós podemos encontrar aí na Grécia e na Roma antiga. Bom, avançando um pouco mais na história, nós podemos, inclusive, podemos até voltar um pouquinho antes e trabalhar com a ideia da produção asiática, ou seja, um modo de trabalho chamado trabalho compulsório, né? A exemplo dos egípcios, por exemplo, né? E nós temos também um modo de produção feudal, conhecido, né, como feudalismo, que é o sistema servil. E, além disso, já na modernidade, nós temos um modo de produção capitalista, baseado no trabalho livre e um trabalho assalariado, que é o esquema de sociedade moderna, né? Basicamente, esse conceito de trabalho em Marx se distribui nessa ordem sequencial do tempo e da história, que para Marx é um processo evolutivo. Existe também, né, vamos dizer assim, outros conceitos básicos em Marx, como o exemplo de mais-valia, que é o excedente, né, do trabalho
executado pelo trabalhador, ou seja, aquela sobra não fica, ou aquele excedente daquela carga horária de trabalho que foi desenvolvida para produzir uma mercadoria não fica com o trabalhador, ele vai para o proprietário dos meios de produção, né, que nesse caso Marx chamava de burguesia. E aí Marx divide a ideia de mais-valia em mais-valia absoluta, né, que é o valor atribuído ao produto para quem possui aquele produto, né, a exemplo de uma criança que usa, por exemplo, uma fralda, né, então ele tem um valor específico para quem vai usar aquele produto, para quem consome aquele produto, é um valor muito específico ao valor de uso atribuído, né, à necessidade de consumo, e o valor de troca, que é o valor que Marx vai compreender, o valor atribuído ao tempo de serviço que foi, vamos dizer assim, desprendido para produzir aquela mercadoria em relação também à relação à lei de oferta e procura do mercado. Uma outra ideia que Marx trabalha, um outro conceito, nós vamos chamar, que é o conceito de ideologia. Bom, ideologia em Marx também ele vai compreender claramente que é um conjunto sim, de ideias e valores, né, que norteiam os princípios, né, ou melhor, uma ordem social de cada época, de cada povo, de cada sociedade, mas nós queremos atribuir algo especial em Marx, quando ele trabalha de ideologia, que ele vai dizer como ideologia serve como os princípios de dominação de um grupo para com outro grupo, né? E claro, isso pode passar pelo campo da política, da filosofia, da economia, ou seja, é a base dominante da sociedade quem dita as normas e as regras normalmente de como se organizar aquela sociedade. Obviamente, quando a gente passa por isso, a gente vai entender um outro conceito em Marx, que é o conceito de alienação. Marx entende a alienação como aquela condição em que o trabalhador, queira ele ou não, está submetido, ou seja, o trabalhador está preso à condição de servir ao que lhe é imposto servir. Ou seja, o trabalhador ele não vai ter, vamos dizer assim, esse poder, essa força de fazer uma escolha de onde ele trabalha, o quanto ele vai ganhar, o que ele vai ser naquela empresa, né? Normalmente a empresa vai lhe dispor uma condição e ele vai ter que se submeter àquela condição. É meio que perde um pouco o dono de si mesmo, esse dono entre aspas aí, né? Então, galera, são alguns conceitos básicos que a gente tem em Marx. O demais a gente vai estar desenvolvendo, né, esses conceitos ao longo do nosso curso de Sociologia. Foi bom estar com vocês, tá? Espero ter contribuído com um pouco, com um aprendizado, um pouquinho de Marx com vocês. Até a próxima.